Classicamente no Brasil nós utilizamos 3 tambores, um agudo, um médio e um grave. Os nomes deles variam de tradição para tradição, mas os nomes mais utilizados, os nomes mais clássicos é Lé ou Rum-Lé, que é o mais agudo, tambor agudo menor, Rum-Pi, o tambor do meio, e Rum, o tambor grave, o tambor maior. A função do Lé é fazer as marcações mais simples, igual um reloginho. A função do Rum-Pi é fazer uma ponte, ele já dá uma swingada, né? Ele já swinga para mandar toda aquela base para o Rum fazer o solo, né? A função do Rum é a chamada do ancestral, por isso que ele é grave. O grave, os ancestrais, eles vêm através do som grave, porque é o grave que faz... o grave desce o som até a terra e faz com que o ancestral volte e se lembre daqueles que o estão chamando. Na nossa tradição, na tradição Igala, nós entendemos que o tambor, a mais agudo, ele é o tambor das entidades guerreiras, dos guerreiros, que são Oxóssi, Ogum, Exu e Oxumaré. O tambor do meio é o tambor dedicado às Iabás, que são as divindades femininas. Então nós vamos ter Iemanjá, Inhaçã, Iami, Oxum, né? Todas as divindades femininas são consagradas ao tambor do meio. E o tambor grave é a divindade, são os reis, as divindades dos reis, que são Xangô, Obaluaê e Ibede. Muitos podem perguntar por que Ibede, né, que é a criança. Porque Ibede, em alguns mitos, ele foi considerado o rei. Tanto é verdade que na transfiguração de Xangô, quando ele morre, ele volta da morte, ele volta como uma criança. E também nesse tambor grave, onde nós vemos Ibede como orixá criança, Xangô como adulto e o Obaluaê como velho, é a partir daí que nós começamos a entender de onde vêm as figuras de caboclo, preto velho e criança, né? Criança, o caboclo como adulto e o preto velho, que é ligado realmente ao Obaluaê, como a fase adulta. E mais para trás ainda, nós entendemos que tanto essas divindades ligadas ao tambor grave quanto as figuras relacionadas na própria Umbanda de caboclo, preto velho e criança, que identifica a criança, o adulto e o velho, na verdade isso é um mito antigo de Édipo, né, relacionado à esfinge, né, que a esfinge ela perguntou a Édipo, perguntava a todas as pessoas que iam entrar para dentro da pirâmide, perguntava: decifra-me ou devoro-te, né? E era dado um mistério para a pessoa resolver. Se a pessoa não resolvesse, a esfinge devorava a pessoa que ousou entrar para dentro da esfinge, dentro da pirâmide. E a esfinge perguntava: qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, à tarde anda com 2 patas e à noite anda com 3 patas? É o homem. De manhã engatinha, à tarde ele anda em pé, ereto, e à noite ele anda com cajado. Esse é o mistério que vela caboclo, preto velho e criança, que é esse tambor grave que chama os ancestrais. Ou seja, mesmo essas figuras, que são figuras arquetípicas, né, no Brasil, dos espíritos de caboclos, pretos velhos e crianças, ou mesmo as figuras dos ancestrais, consubstanciadas na ideia de orixá, são ideias muito mais antigas do que nós, às vezes, percebemos dentro da ritualística de terreiro. Outro instrumento ritualístico que é usado nos terreiros é o xequerê, né, que é a cabaça com contas. Esse é um símbolo relacionado ao útero. As contas representam a descendência e a cabaça representa o próprio útero. Inclusive, nas tradições mais antigas, no candomblé, por exemplo, a mulher não pode tocar o atabaque, mas ela pode tocar o xequerê. Na tradição igala isso não existe. As mulheres podem tocar qualquer instrumento, né? Mas a cabaça ela representa o quê? A promessa de fertilidade. Quando você agita a cabaça, os próprios sons das sementes em contato com a madeira da cabaça,
promove a ideia de renascimento e de fartura. Um outro instrumento que encerra a orquestra ritual, além da voz, obviamente, é o agogô, os gans, os ferros, né? Agogô é o nome de uma divindade, é um Oxalá. Agogô é a palavra que significa aquele que fala, né? É uma divindade que ela tinha o dom da palavra. Agogô é o instrumento que dá o tempo, né? Ele que faz a marcação do tempo da orquestra ritual. E daí surge a palavra gogó, né? Que é garganta. Por quê? Porque esse instrumento é o maestro, né? Ele que é o instrumento mais importante da orquestra ritual, é o agogô. Se você tem uma orquestra ritual sem agogô, não existe fundamento e algumas coisas começam a não dar certo dentro dessa orquestração. Tanto as invocações quanto o transe, existem dois tipos de transe apenas. Existe o transe anímico e o transe mediúnico, são coisas diferentes. Para o transe anímico é muito importante você usar instrumentos, e o transe anímico é uma rememoração dos feitos, uma rememoração da ancestralidade, que é de tudo de bom que essas divindades trouxeram para o homem nos primórdios da existência humana na Terra. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa em transe com Oxóssi, é essa lembrança do caçador, as lembranças pré-históricas de quando o homem começou a se organizar para poder encontrar subsistência, para poder explorar novos locais. Quando existe um transe com a divindade que é conhecida no Brasil como Xangô, é uma lembrança dos primeiros civilizadores, é a lembrança daqueles primeiros, dos primeiros juízes, daqueles que organizaram a civilização pela primeira vez. Então são boas lembranças, boas memórias, isso é o transe anímico. O transe mediúnico é outra coisa. O transe mediúnico é algo onde você invoca, você pede para que divindades espirituais venham até você e, através do seu arcabouço físico, elas possam passar mensagens. Só que essas entidades, que nós conhecemos como caboclo, preto velho, criança, todas as entidades que baixam nos terreiros, elas não precisam de tambor. Elas não precisam de instrumento algum. O instrumento ele serve para acalmar a parte anímica, acalmar a parte astral da pessoa, a parte emotiva, equilibrar aquilo para que o transe mediúnico aconteça. Mas se não há atabaques, se não há tambores, não tem problema. As entidades elas vêm de qualquer forma. Como se dá o transe ritual? O transe ele se dá através de códigos, né? Esses códigos eles estão inseridos dentro dos tambores através dos ritmos. Todos nós possuímos ritmos dentro de nós, ritmos individualizados que fazem a nossa pulsação, que fazem a nossa capacidade de compreensão e, inclusive, o nosso comportamento, né? Esses ritmos, quando eles são compreendidos e adequados aos ritmos ancestrais, o nosso ritmo interno reconhece o ritmo ancestral e se acopla com eles. É por isso que o atabaque, os tambores, eles têm que ser bem tocados. Eles não podem ser tocados de qualquer forma, não pode fazer barulho, né? Você tem que saber esses códigos para poder conseguir sensibilizar a alma da pessoa que está escutando. Quando esse código ele é bem tocado, o que acontece? O corpo responde de alguma forma, né? E você bate o pé, você começa a dançar, né? E quando existe essa conexão do tocador com o dançarino, ou com a pessoa que está sentindo o ritmo começa a levar essa pessoa a memórias mais antigas. Isso se dá através até da letra da canção que está sendo cantada, quer seja em português, quer seja nas línguas antigas, né? E aí que a memória começa a se desconectar do presente. É através do processo rítmico. E aí o transe acontece. Ou seja, há uma conexão do tocador, a resposta corporal, que pode ser uma resposta psicótica, ou pode ser uma resposta fluente através do transe. A resposta psicótica acontece quando a pessoa tem resistência, né? Quando a pessoa tem resistência ao ritmo.
Então é sempre bom quando você escuta qualquer ritmo, isso é até terapêutico, você deixar, né, o ritmo entrar dentro de você e fazer com que o seu corpo responda aquilo. Senão você começar a entrar num transe psicótico, você vai ficar travado e aí isso começa a dar respostas negativas dentro de você. Por isso que é importante saber tocar o tambor, qualquer um deles, da melhor maneira possível. E essa resposta do corpo começa a fazer, inclusive, uma relação para outras pessoas que olham. Quando aquelas outras pessoas olham e vê outra pessoa entrar em transe, começa a surgir uma reação em cadeia, porque o código é compreendido e as pessoas dentro do ritual, começam a entender esse código e a repeti-lo. Então esses são códigos internos. E esses códigos em geral estão no tambor grave, o tambor rum, que é ele que chama os ancestrais. E muitos desses códigos foram esquecidos, que eram códigos antigos que haviam nos ritmos dos tambores batá e nos ritmos do tambor falante onitama. Hoje o aspecto ritual, ele até que anda bem, né, do que há uns tempos atrás. Muitas pessoas conscientes têm surgido, um pessoal mais jovem, mais novo aí, que estão realmente fazendo um trabalho muito positivo, principalmente com relação à música ritual, né? Eu acredito que, independentemente de você estar certo ou não dentro da sua tradição, o importante é ter coerência, né, no que você faz. Eu costumo dizer sempre que se você vai num terreiro, as pessoas às vezes esquecem de pedir coerência para os sacerdotes, por exemplo, de exigir que o sacerdote saiba o que está fazendo, né? Você, por exemplo, se você vai no médico, você espera que o médico saiba o que ele está fazendo. Se você toma um avião, você espera que o piloto saiba o que está fazendo. Então, com o sacerdócio, né, principalmente dentro das religiões afro-brasileiras, é preciso cobrar das pessoas, dos dirigentes, a coerência. É preciso cobrar que eles saibam o que fazem também, saibam o que falam. Porque existe muita intolerância, existe muito preconceito com a nossa religião, as nossas tradições, simplesmente pelo fato delas existirem, né? Então, se já temos essa intolerância, já temos esse preconceito em cima do que nós fazemos, nós temos que saber dar a resposta adequada para a sociedade, a resposta adequada para o mundo sobre o que nós fazemos. E apesar de toda a melhora que houve dentro das práticas, das tradições afro-brasileiras, ainda falta um pouco, talvez, das pessoas conseguirem, dos sacerdotes principalmente, conseguirem identificar um processo de coerência muito positivo a respeito do que eles fazem, do que eles dizem e do que eles professam. Talvez essa seja a faceta mais importante, né, que nós precisamos romper no dia de hoje. Por quê? Porque a ideia não é ser intelectualizado, ninguém sabe tudo, né? Mas é preciso que você saiba o mínimo para poder dar um caminho claro para as pessoas. E isso que talvez seja a grande lógica que nós, das religiões afro-brasileiras, precisamos ir de encontro. Ouviu-se um estrondo, e a menina criança, nascida da pura luz branca, que portava o arco e o peregum e o batá, que jamais foi tocado, chamou um pequenino dentre os igala, e abençoando suas mãos, pediu-lhe para cantar e tocar para a humanidade poder suportar sua dor. Ouviu-se um segundo estrondo, quando o menino começou a tocar, iluminado por Ayan, e todos correram para ver o tambor tocar o tambor.